Hoje eu tô só aquele meme. Estamos diante de um milagre. O impossível aconteceu. O Cruzeiro ganhou do Fortaleza e deu uma aliviada, né, nesse final de campeonato. Tava sobre muita pressão, né? Acho que o torcedor também, né, sem dormir, muito apreensivo. Então essa vitória foi muito importante, né, pra meio que dar uma acalmada, serenar, assim. Mas o próximo jogo também tem que enfrentar como final, né? E contra o Goiás ainda, né? Contra o Vasco, que é o próximo, né? E contra o Goiás tem que ser enfrentados como finais também, que são jogos muito importantes, né? Pra sacramentar mesmo a permanência na Série A, mas esse jogo foi muito importante pra mostrar também, né? Que tem como sair dessa situação. Eu acho que, assim, o torcedor tava muito, assim, nem que seria só um empate, tava satisfeito, né, mas meio que não é possível, tal, meio desacreditado, né, então isso foi bom até pro próprio torcedor, né, não, falando, não é possível, tal, vamos acreditar. Em relação ao jogo, eu assisti depois, não consegui assistir na hora, porque eu tava em Aparecida do Norte, aí tava na missa, falei, não, seja o que Deus quiser, vou, né, vamos orar por esse time. E aí eu só vi o resultado no final, né, da missa. É, mas do que eu vi depois, né, o primeiro tempo, assim, muito sem criatividade, né, sem jogadas, e teve, né, o gol anulado, que eu acho que até que acabou, uma coisa que eu tava até pensando, dessa vez eu percebi que o time não ficou, né, que igual aquela vez que tomou, acho que no outro jogo, né, que teve a entrada da torcida, né, invasão do campo e tal, tanto que o Cruzeiro vai ser prejudicado, né, não vai ter nenhum jogo com torcida. Eu vi que quando tomou gol, o time anulou o gol e tal, o time desmanchou. Nesse não, o Cruzeiro tomou o gol, mas eu não senti tanto abatimento. Sabe? Isso eu achei muito diferente, assim. A pegada a gente viu que tava aí, né? Em relação ao primeiro tempo, acho que é isso. Não tem criatividade ainda, tal, né? Teve o lance que não era um gol, mas isso, né, que eu falei, não percebi um abatimento tanto assim no time, igual em outros jogos que tomou o gol. Aí vamos pro segundo tempo. Acaba que, no segundo tempo, acho que deu uma cansada do Fortaleza, aí o Cruzeiro ainda teve algumas chances, assim, né? Aí acaba que com a entrada, né, com a saída do Vital e do Nicão, e com a entrada, né, do Japa e do Matheus Pereira, eu achei que o time melhorou. E uma coisa que eu percebi, assim, é que o Ian Lucas teve algumas horas que você via, assim, que não, alguns passes, algumas coisas erradas, alguns lances bobos, mas a gente percebeu que ali no finalzinho, né, ele que acabou dando o passe e tal pro Bruno Rodrigues. Então é ter paciência mesmo com esses meninos que estão entrando da base. Porque apesar disso e tal, dessa dificuldade, pelo menos mostra uma vontade que acaba fazendo diferença. E aí, então, com a entrada, né, do Matheus Pereira e do Japa, o time melhorou. O Japa, então, acho que sim, foi eu achei que ele que mudou o jogo. Porque aí teve a questão ali no meio de campo que ele que ajudou muito. E um exemplo, né, de como que ele tá preparado e tal, acho que ele deu uma entrevista pro Samuel Venâncio depois. Acho que também falou pra própria Globo, né? Minas, pro GE, de que quando perdeu que teve um lance que ele perdeu a bola e ele tomou o cartão, mas ele foi atrás do cara e matou a jogada. É isso. Ele falou, não, eu terminei. Aí ele comentou, não, na hora que eu vi meio que. Ele falando assim, né? Na hora que eu vi meio que eu tinha perdido a bola e tal, eu tive que correr lá e matar a jogada, porque senão, né, sentindo que, nossa, se fosse gol, ia cair nas minhas contas. Então, fui lá e matei a jogada. Recebeu o cartão amarelo, mas matou a jogada. Né, que, por exemplo, uma coisa que poderia, naquele jogo do Corinthians, se o Gilberto tivesse feito, né, não tinha levado o gol. Então, né, é ter esse espírito mesmo, né, de ir em cada bola, de que dá sangue, dá o suor, porque
é final, cada jogo vai ser uma final mesmo, para o time permanecer, né, na Série A. Aí, Japa, né, por exemplo, fez um jogo muito bom, não sentiu a pressão, acho que sentiu muito menos, né, que ele já tinha entrado naquele jogo com o Atlético, nesse sentiu muito menos. No outro eu já não tinha sentido, mas eu senti mais leve e tal. Aí no segundo tempo, né, eu falei que o time ficou. O que eu percebi, nem no segundo tempo, mas quando ele faz as mudanças, né? Eu percebo que o Matheus Pereira, eu acho que tem essa questão que ainda tá se adaptando e tal, mas como às vezes não. Esses meninos mais novos, eu acho que vão conseguir, né? Pegar às vezes esses passes que ele faz, que você vê, gente, como que ele teve essa visão? Eu percebi que os meninos, o Ian Lucas, por exemplo, percebeu o passe dele. Então, eu acho que, às vezes, esses jogadores, né, com mais físico, com mais físico, vão ajudar ele mais. E acaba que os que estavam jogando, como Vital, Nicão, não favorece ele. Então, por isso que muitas vezes a gente reclama dele, mas também, né, às vezes não tem companheiros ali do lado que o favoreça. Mas, né, isso não é motivo também que ele ainda tem algumas, igual aquela cabeçada que ele perdeu naquele jogo, né, no, no jogo anterior, tal, né, tem algumas sagas também, mas que eu acho que às vezes esses meninos mais novos têm essa fome e tal, né, faz eles ficarem mais ligados ali nas bolas dele e o próprio ritmo ali, né, tem mais vigor, talvez ajude ele, né, que não precisa correr tanto, às vezes, né, facilite mais ele jogar. Mas você vê que ele é diferenciado, assim, né? Não tem como. Aí eu acho que do jogo foi mais isso mesmo, de percepções que eu tive, né? Graças a Deus teve o VAR que analisou, né, corretamente ali. Teve essas polêmicas, mas eu já. Não, eu acho que tem a marcação ali, tá certinha, né? Não conta o ombro, né? Então tá, fez a marcação certa. É, E é isso, né? É continuar nessa pegada mesmo, como sendo esses últimos jogos como decisões, né? Muito importantes para o Cruzeiro, que o Cruzeiro precisa, né? E conseguir pontos, né? Não pode perder pontos, né? Que acabou que o que fez diferença pro Cruzeiro foram, né, esses pontos perdidos bobos, às vezes, né? Contra times que às vezes a gente já contava com a vitória, mas não teve. Então não pode perder pontos, né? E tratar esse jogo do Vasco também contra a final e o do Goiás, né? E uma coisa que eu percebi também, né? Acaba que eu acho que muita gente percebeu, né? O Seabra, que tava meio que mais como técnico, assim, né? Eu acho que até o autor ele falou pra eu não chamar meio que ele de técnico e tal. Mas como que eu acho que ele tem feito, né, muita importância na questão que eu acho que ele é a mente, o pensante ali, muito. Pensante, às vezes, não falo de. O Seabra também pensa, mas pensante eu acho que em questão de experiência, sabe? Porque ele já teve a Libertadores e tal, né, pelo Cruzeiro, então eu acho que ele já tem, já é meio que cascudo, né, então já tem uma experiência que o Seabra não tem, então deu muito certo, né, vamos dizer assim, essa fusão de ter, vamos dizer assim, quase dois técnicos, né, o Seabra com essa mente mais de conhecer os jogadores da base e tal, e de técnica, de treinar mesmo, e às vezes o o autor ficava mais com essa mente pensante, às vezes de cascudo, de coisas de experiência que pode trazer. Eu achei que deu muito match, né? Essa união, assim. E em relação, né? Eu acho que desde quando saiu o Zé Ricardo e ele assumiu, eu não tinha feito vídeo, né? Mas uns comentários que eu também tenho sobre é que a entrevista em si, você só entende algumas coisas, e mais no final, que ele falou, né, que o time tinha pecado mesmo, que perdeu jogos que não podia e que só tinha que pensar na vitória contra o Fortaleza, e foi, graças a Deus, que aconteceu, né? Então, como que ele tá ali mesmo só pra como se fosse ficar de frente mesmo, né? Que ele quer mais cozinhar aí na hora mais cozinhou ali na hora da coletiva, né? Teve a questão das palavras que se juntam, formam frases, né? Complicação toda, mas eu acho que foi mais, igual eu falei, né? Que tá ali mais pra meio que
ficar como linha de frente e tal, mas que... Então, né, ele não vai falar muitas coisas, assim. Mas até que teve, mais pro final, assim, né, quando teve as perguntas lá, quando eles foram treinar fora, né, teve no final, assim, algumas perguntas que, pelo menos isso ele mostrou, igual eu falei, né, que o que importava era só a vitória contra o time do Fortaleza, que o time, né, tava devendo mesmo, né, uma raça e tal. Então, pelo menos isso teve, né, foi um diferencial que eu percebi em relação aos outros, né. Em relação à última coletiva, né, aí coletiva depois que ganhou mesmo, né. Aí ficou essa coisa meio que ele filosofando mesmo, né, mas falando algumas coisas meio coerentes, igual eu falei, né? Ele elogiou o Japa, falou que ele entrou muito bem e tal. E, né, ele fala algumas coisas assim que dá pra você entender da coletiva que faz sentido. Em relação a ter entrado, né, com o Nicão e Vital, né? Acabou que a gente... Ele também... Não é possível que ele também não perceba, né? Que eles entrem meio que diferente do grupo e tal, né? Mas aí eu também... Eu tava até pensando de uma tentativa de cansar o Fortaleza, né? Porque talvez ele possa fazer isso, né? Inverter, né? Às vezes colocar o Matheus Pereira tal, já no primeiro, né? Tempo e às vezes no segundo, né? Já colocar esses... O Nicão e o Vital, mas só pra suprir, continuar com pra, né? Só garantir a vitória, né? Às vezes se já estiver ganhando. E aí, né, essa questão ainda que eu acho que tem que se pensar, né, é de ter um time que a gente percebe que tem que ter Bruno Rodrigues, Matheus Pereira, Japa, Lucas Silva, vamos ver se acho que contra o Vasco não volta, mas contra o Goiás pode voltar, parece. O William, Marlon, né, Jussa e tal. Tem um time já que que é o que você vê que é mais que vai ter as chances e tal, e o outro vai ter que melhorar, afinar ainda, né? Um time pra quando às vezes já estiver ganhando, pra dar, meio que só aguentar, né, ali, pra segurar ali, né? Às vezes pode tentar também, né, no primeiro tempo, um time pra segurar por menos um empate, no segundo tempo, né, já vai tentando mais com esse time de ataque. Mas aí, igual eu falei, né? É perigoso, porque eu podia ter levado gol, né, no primeiro tempo. Então tem que afinar, mas acho que ainda tem algumas peças que você pode modificar pra pelo menos ter um time, né, pra, tipo, segurar resultado, né? Porque, igual eu falei, não pode. A questão do Cruzeiro é não perder mais ponto. Nem que seja empate, já, né? Não perder mais ponto. Então, de ter um time mais, né, pra cozinhar, pra segurar a bola ali. E aí eu acho que tem que afinar mais esse time, né? Porque eu acho que com... Até que em questão de segurar a bola, até que deu... Eu acho que ainda é melhor, assim. O Vital, que eu vejo que às vezes é meio perdido, assim. Então, acho que tem algumas mudanças que poderiam ser feitas, às vezes, né? E também eu acho que tem que tentar ver o Fernando mesmo, tal, que a gente viu ele muito pouquinho. E o que a gente viu muito pouquinho, ele tentou algumas coisas que já fez diferença. Então, tentar ele um pouquinho, assim, né, pra ver pelo menos, né, como que vai reagir. Bom, eu acho que é mais isso do vídeo, né, daqui, hoje já é segunda, então daqui, na quarta-feira já tem o jogo contra o Vasco, eu acho que foi uma boa também, né, ter esses jogos pertos, né, que são os, vamos dizer assim, esses 3 jogos decisivos, né, Fortaleza, Vasco e Goiás, um já foi, deu certo, agora é focar nesses outros 2, né, pra, por exemplo, domingo, né, já teria com tudo resolvido, olha que beleza. Então, né, focar. Continuem, jogadores, pelo amor de Deus, com essa raça, né, que a gente viu nesse segundo tempo, com tal, né, principalmente com a entrada do Japa, do Matheus Pereira, né, que deu uma melhorada no toque de bola. Então, continuem com essa, mesmo, né, que não, eles entrem depois, mas pelo menos tem, né, joguem com raça, porque a gente tem visto que quando vocês fazem o básico, faz o básico, igual o Japa fez, vai, corre na bola, mata a jogada ali antes. Faz o simples, que tá dando certo. Quando faz o simples, quando joga com raça, a vitória tem vindo. Deus tem sido, né, porque foi preço generoso em relação a isso, que nesse final, né, quando o Cruzeiro tem
Jogado simples, corrido, né, dado sangue, suor dentro de campo, tem conseguido um golzinho ali e guardado os 3 pontos. Bom, foi esse vídeo, e agora contra o Vasco, né, é guerra, e contra o Goiás também. Até o próximo vídeo.